Fala rapaziada, JC na área. Seguinte, hein? Vamos trocar uma ideia aqui rápida sobre retrocompatibilidade do PS3 nos consoles atuais do PlayStation, né? PS5 e etc. Talvez eventualmente role um ruído de fundo, não tem muito o que fazer, tá? Mas é o que é. Beleza, pessoal, a questão aqui ela não é muito difícil de entender, mas a gente vai separar esse entendimento em etapas para a gente poder fazer um raciocínio legal, tá? Primeira coisa é que é óbvio, é claro e é nítido que a retrocompatibilidade com o PS3 é extremamente desejada pela galera do Play, né? Tanto que toda vez que acontece aí um rumor, sempre rola, né, um rumor, uma patente vazada, um insider e etc, falando alguma coisa sobre retrocompatibilidade, são vídeos e mais vídeos que são feitos da galera empolgada, comemorando e etc, por acreditar que uma retro está com o PS3, né, uma retro com o PS3 está a caminho. E já se faz o que? Se você pegar a geração PS4, mais agora os 4 anos de geração PS5, a gente tem mais ou menos aí uns 12 anos que a galera do Play tá no aguardo de uma retrocompatibilidade, certo? Com o PS3, né? E essa retro ela nunca acontece. Aí sempre tem alguns argumentos do tipo, é porque o processador Cell, né, é muito difícil, essa coisa toda. Porém, a gente já viu que pessoas assim, fã, né? Pessoas que são fã, no fundo de quintal ali, com investimento zero, conseguiram, através de engenharia reversa, fazer já emuladores de PS3, inclusive emuladores de PS4, né? Entregando o Bloodborne, por exemplo, com mais FPS, com um pouco mais de resolução e outros recursos, né? Então, a gente vê que o problema não é o tal processador Cell. Se um cara, né, um grupo de pessoas, ou um cara, não sei ao certo, no seu quarto ali, com nenhum recurso, consegue fazer através de engenharia reversa, imagina a empresa detentora da tecnologia, a empresa que desenvolveu a tecnologia, o que ela não é capaz de fazer. Obviamente a Sony é profundamente capaz de executar a criação de uma retrocompatibilidade com o PS3, certo? Mas então por que isso não acontece? Antes de falar de por que isso não acontece, lembrando que o último rumor de retrocompatibilidade foi sobre a empresa que faz o port dos jogos de PS2 e PS1 para PlayStation, que são aqueles jogos que entram na PS Plus, acho que Premium, né, se eu não estou enganado. E essa empresa, ela colocou no site dela que ela tinha um interesse, né, que ela está sonhando, ela tem a expectativa de no futuro conseguir desenvolver o emulador de PS3, certo? E aí vários sites que tem mais o foco no PlayStation começaram a fazer vídeos e mais vídeos confirmando que vai ter uma retro baseada nessa informação. O que primeiro é de profunda e extrema irresponsabilidade, porque você está comunicando algo que não é verdade para um público que, como os próprios produtores de conteúdo dizem, né, estão ávidos por esse recurso. E aí você fica meio que enganando os caras, iludindo os caras de que algo vai acontecer baseado em uma informação que ela não é verdadeira. Então essa informação de que os caras estão criando emulador não tem nada a ver com retrocompatibilidade de PS5, de PS3 no PS5, nada a ver, não tem nada a ver uma coisa com a outra, certo? Então é basicamente uma empresa que ela tem um sistema de porte, né? Ela tem uma ferramenta que faz porte de jogos antigos, né, de gerações antigas, para as atuais gerações de console, inclusive Xbox, Nintendo Switch, Steam e o PlayStation. E a forma que eles fazem para fazer esse port é que eles criam emuladores e acoplam esses emuladores à ferramenta que eles possuem. Então o emulador nada mais é do que uma ferramenta, um recurso para fazer o port do jogo. Eles não vendem emulação, eles não vendem retrocompatibilidade, eles vendem o port individual, o port unitário do jogo. Então, se eles têm o interesse de fazer um emulador de PS3, não é para vender retrocompatibilidade para o PlayStation, não é para vender uma emulação para o PlayStation, mas é para vender o port de jogos de PS3 para qualquer plataforma. E quem vai decidir isso, para qual plataforma o jogo vai? A empresa que é dona da IP. Então, naturalmente, se a dona da IP for a Sony, é provável que aquele jogo só vá para o PlayStation, ok? Mas também é óbvio que se uma outra empresa como Konami ou Capcom quer pegar um jogo que está preso no PS3
e portar para consoles atuais, ela vai contratar essa empresa, vai pagar essa empresa e essa empresa vai fazer o porte. Então a ideia desse emulador que não está pronto, que está longe de estar pronto e que inclusive, infelizmente, pode ser que um dia nunca venha a existir, se ele vir a existir, ele não vai trazer uma retro PlayStation, ele não é um emulador para PlayStation, ele é uma ferramenta interna dessa empresa, acho que é Implicit Conversion o nome da empresa, para poder portar jogos de PS3 para plataformas atuais, e o que ela vende é porte de jogo. Então esse novo rumor de retro no PlayStation 5 não é verdadeiro, não faz sentido, e quem vendeu essa ideia ou não entendeu o que leu, ou está manipulando para poder ganhar a atenção da galera, né? Clique, etc. Beleza? Então entendemos aí que esse último rumor, ele não é verdade. Beleza. Então, o que a gente precisa para ter uma retro? O que a Sony precisa para ter uma retro? Primeiro, a Sony precisa de uma equipe de desenvolvedores, de engenheiros de software, para desenvolver um software para poder rodar retro, certo? Naturalmente, o PS5 não tem um chip de PS3, então ele não tem como rodar nativamente uma retro com PS3. Então, eles precisam desenvolver um software que vai fazer esse trabalho de emular um PS3. Isso é um serviço que a Sony precisa fazer, o emulador dela, não o emulador de terceiros, o emulador dela, é o primeiro ponto. Beleza, desenvolvendo o emulador dela, esse software dela, quais jogos podem rodar nesse software? A princípio nenhum. Por quê? Porque ela precisa trabalhar a licença dos jogos. Naturalmente, há jogos que a licença estão na mão da Sony, né? Então fica muito mais fácil para ela pegar esse jogo que a licença está na mão dela e colocar nesse retro. Por exemplo, sei lá, o próprio The Last of Us Parte 1 lá, né? O The Last of Us, o primeiro The Last of Us de PS3, a Sony pode botar ele nessa retro, porque a licença está na mão dela, o controle está na mão dela, né, de forma geral. Mas naturalmente existe um imenso catálogo de jogos que ela precisaria de uma equipe para correr atrás do licenciamento disso. Por exemplo, a Square tem lá o Final Fantasy XIII, né, a trilogia do Final Fantasy XIII, que inclusive eu estou jogando ela no Xbox Series S agora, através da retro. A Square tem esse jogo lá no PS3. Se a Sony quiser trazer esse jogo para a retro, ela vai ter que desenrolar com a Square, certo? Ela precisa desenrolar com a Square, ela precisa ir atrás da Square e conversar com a Square. Então ela precisa de uma equipe, né, burocrática. Então isso que eu falo, as pessoas às vezes não entendem o que é você operacionalizar uma tarefa dentro de uma empresa. Então, tipo, isso não acontece por osmose. Você precisa de uma equipe que vai bater na porta da Square, em nome da Sony, vai sentar com quem cabe sentar e vai ter que dialogar sobre isso, para poder convencer a Square que vale a pena esse negócio. E vai ter que identificar, além da Square permitir isso, porque a IP é dela, tem que ver outros tipos de licença, como música, sei lá, voz de atores, esse tipo de coisa. Se isso está dentro do pacote, se isso vai ter que ser renegociado, se vai precisar de algum licenciamento a mais, às vezes sim, às vezes não. Ou seja, é necessário uma equipe que trabalha com licenciamento, é necessário a Sony separar uma mão de obra, né, que é mais burocrática, que vai poder correr atrás dos estúdios, das publicadoras, para conseguir a autorização para que aquele jogo X, o jogo Y, entre na retro. Ou seja, desenvolver a tecnologia não é tudo, você precisa ainda de uma equipe focada em fazer esse trabalho burocrático. Essa preocupação de trabalho burocrático, o cara que é fã, que fez em casa, no PC dele, ele não tem essa preocupação, porra, ele é um fã, tá ligado? Tipo, o que ele faz não tem interesse comercial, ele inclusive pode até sofrer alguma penalidade por isso, né, por estar trabalhando depende de como ele está trabalhando com esses jogos, mas no geral ele não tem essa responsabilidade de se preocupar com licenciamento e tal, porque é uma coisa feita por fã. Uma empresa como Microsoft e Sony precisa, ele não pode simplesmente pegar o jogo e sair colocando numa retro sem comunicar, sem sentar, sem dialogar com a produtora, desenvolvedora e publicadora, certo? Beleza, então entendemos que a Sony ela precisa de uma equipe para desenvolver a ferramenta e precisa de uma equipe para poder correr atrás de licenciamento. E ela também vai precisar de uma equipe para trabalhar jogo a jogo, olhar jogo a jogo e identificar se há problemas, uma equipe de teste de qualidade, tá? Por quê? Porque como é emulação, você precisa trabalhar jogo a jogo geralmente, você precisa fazer algumas correções e alguns ajustes, né? Porque aquele jogo está rodando em um processador diferente, está rodando em recursos computacionais diferentes, que pode ler as coisas de forma diferente do que o hardware original lia. Então você precisa ali fazer algumas correções. No Xbox é assim, se você bota, por exemplo, um CD
do Gears, né? Um DVD do Gears no seu console, Xbox Series X ou S, ele não instala o jogo que está no CD, ele só usa o CD para ler a licença e ele baixa uma versão da nuvem, porque é a versão que foi modificada para rodar 100% sem problemas em hardwares atuais. Então você precisa de uma equipe de controle de qualidade para estar analisando esses jogos, identificando problemas e passando para correção. Ou seja, você precisa de um grupo de mão de obra, você precisa de um grupo de equipes trabalhando junto para poder fazer com que essa retro se torne realidade. Isso significa custo, isso significa gasto. Então, é muito simples. Se hoje não existe uma retro de PS3 com PS5, PS4, whatever, é simplesmente porque a PlayStation não vê vantagens econômicas em fazer isso. Ela vê um gasto que ela vai precisar ter, porque sem gasto não vai rolar, ao ponto que ela não vê como isso vai gerar para ela retorno, como que isso vai gerar para ela valor. Certo? Ela não identifica isso. Então, se hoje a gente não tem uma retro de PS3, tá, com os consoles atuais da Sony, não está ligado à tecnologia, está ligado a simples e unicamente a vontade da Sony, o entendimento da Sony de que não vale a pena investir nisso. Tá? É importante entender que hoje existe uma guerra muito grande pelo tempo do jogador. Né? É de conceito comum, quem trabalha com marketing, etc., que tempo é igualmente proporcional a dinheiro. Quanto mais tempo você gasta em alguma coisa, mais dinheiro você gasta naquilo, certo? Então, isso é padrão, tá? Inclusive, o próprio Shawn Layden, em uma entrevista recente, ele falou sobre isso, que os consoles estão perdendo força para o TikTok. Por quê? Porque tem gente que pega o pouco tempo que ela tem disponível no dia e ela está gastando no TikTok, assistindo vídeo. Né? E se ela está gastando o tempo dela no TikTok, ela não vai comprar jogo, pô. Ela não vai estar jogando, então naturalmente ela não vai comprar jogo, porque ela não está jogando, ela não está ativa no console, ela está no TikTok. Então essa é a ideia, quanto mais tempo o cara gasta em algo, mais dinheiro ele vai gastar naquilo ali. Então se você tem uma retrocompatibilidade, onde o cara ele pode jogar os jogos que ele já tem, né, os jogos que ele já tem, o que vai acontecer? Vai acontecer que esse cara vai jogar cada vez, ele vai jogar durante pelo menos um período, né, que ele vai jogar menos jogos novos, o que consequentemente vai fazer com que ele gaste menos dinheiro com jogos novos, porque ele está entretido, né, com o jogo que ele já tem, jogando pela retro, sei lá, fazendo os troféus que ele ficou devendo, etc e tal, revisitando um jogo que ele gosta muito. Então o tempo que ele está gastando lá é o tempo a menos que ele está comprando um jogo novo, é um tempo a menos que ele está gastando na plataforma. E a Sony não quer isso, cara. A Sony, o mercado de games já está muito apertado, já está muito no limite. Eu sei que a galera fica enaltecendo alguns números e tal, mas o fato é que o mercado de games está muito apertado. A própria Sony saiu de 2 anos consecutivos, onde ela teve uma queda de 50% de sua margem de lucro, porque nos primeiros 2 anos do PlayStation 5 ela teve uma alta muito grande de margem de lucro, né? E nos 2 anos seguintes caiu pela metade, e ela ficou assim durante 2 anos, e agora no último trimestre, se não estou enganado, ela conseguiu fazer com que a margem de lucro dela, que estava em 6%, chegasse a 10% com muito esforço. Ela demitiu, né, muita gente, cancelou muito projeto de serviço, então ela cortou muitos custos, ela vendeu algumas IPs que ela tinha também. Então tudo isso ajudou ela a ter uma margem de lucro melhor nesse trimestre. Certo? Ela também diminuiu a venda de consoles, né, as promoções que ela fazia nos consoles e tudo mais. Então isso acabou ajudando ela a ter um retorno melhor. Então ela não vai pegar o recurso que ela tem, que é limitado, porque naturalmente a PlayStation ela é uma empresa com muito menos recursos que o Xbox, né, que é da Microsoft, e vai pegar esse recurso limitado que ela tem e colocar em um sistema, em uma parada que pode eventualmente, por algum período de tempo, diminuir o investimento de alguns usuários na plataforma dela. Então, ela precisa otimizar ao máximo o consumo, cara. Por que a gente não vê um Gears of War 3 Remaster, certo? Porque o Gears of War 3 já está rodando no Xbox em 4K, 60, com um monte de coisa lá, certo? Tipo, HDR automático e a melhor resolução de textura e etc. O próprio Final Fantasy 13, né, no Xbox Series, tanto no S quanto no X, ele tem aumento de resolução. A Microsoft pediu para a Square mexer na parte das cinemáticas, né, e eles melhoraram a resolução das cinemáticas. As cinemáticas estão com uma resolução muito bacana no Final Fantasy 13. Então, tipo assim, o jogo você consegue ver as texturas bem detalhadamente no Final Fantasy 13, então tá tudo muito mais
bonito. Então fazer um remaster, por exemplo, desse jogo não faz sentido pro Xbox, certo? Mas a Sony, ela explora muito a questão do remaster também, né? Tô vendo, ela fez remaster do Horizon, de que, tipo, tem 4 anos que saiu o primeiro Horizon. Então ela explora muito isso como uma forma de fazer um dinheiro extra com uma parada que já está pronta, né? Que vai exigir dela pouco esforço. Então dificilmente a Sony ela vai investir numa retro. Ela não investiu numa retro até agora porque ela não tem interesse. E pode ser que no futuro, em algum momento, ela identifique um motivo, ela identifique uma razão para trabalhar numa retro, mas o fato é que no momento o negócio da Sony gira em torno de reaproveitar ao máximo os recursos que ela tem para fazer mais dinheiro, e eu acho que uma retro é o contrário, né? É meio que ela direcionar recurso para algo que ao ver dela, não que essa seja a minha opinião e não que essa seja a sua opinião, mas ao ver dela não gera tanto retorno assim. Então ela prefere não investir nisso e investir em outras coisas. Então se não existe uma retro hoje no PlayStation, isso acontece única e exclusivamente porque a Sony não quer. Beleza? Então essa é a ideia, esse é o papo. Até a próxima. Se curtiu, compartilha, curte, comenta e a gente se vê na próxima. Abraço, valeu!